Bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais esta lista de vídeos aqui em nossos materiais. E hoje iniciamos praticamente uma lista de 6 vídeos, onde vamos falar de bioestatística. Isso mesmo, a estatística biológica aplicada à educação física. Como podemos entender realmente o que é amostra e o que é população e algumas variáveis da própria questões da bioestatística. Bem, aperte os cintos então e qualquer pergunta que vocês tiverem, deixe aqui embaixo, deixe a descrição aqui do vídeo, que posteriormente eu irei responder para vocês. Bem, primeiramente pensamos que estatística é algo complicado, temos essa visão, infelizmente, que estatística ou bioestatística, estatística biológica, é algo complicado, difícil de entender, realmente com variáveis matemáticas, com alta complexidade. Mas se pensarmos bem, nos envolvermos e batermos o pé um pouco e entender um pouco mais os processos de como funciona a bioestatística, ficaria até mais fácil para vocês que são também da área da saúde ou mesmo da educação física entender realmente como funciona esses aspectos, aplicado isso à pesquisa, aplicado isso à própria ciência. E basicamente, a bioestatística, principalmente quando falamos em entender um pouco de população e entender um pouco de amostra, isso vai nos auxiliar na coleta dos dados, auxiliar na organização desses dados, analisar melhor esses dados que foram coletados dentro de nossa amostra. Bem, e o suporte necessário para o método científico, como pensamos isso. Então, temos aí a elaboração da pesquisa, quando pensamos na questão da população e amostra. É importante entender a grande diferença entre esses dois assuntos, o que é uma população e o que é uma amostra em si. Bem, população nada mais é então que o conjunto de todos os indivíduos, o conjunto dos valores, podem ser pessoas, podem ser medidas, com comportamento comum. Lembrando que a população, então, ela deve obrigatoriamente ter um comportamento comum para facilitar realmente a coleta desses dados. Ela não é formada, então, somente por seres, ela pode ser caracterizada por dados descritos, dados mais quantitativos ou mesmo qualitativos a esse respeito. E mais a esses detalhes sobre variáveis da pesquisa, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Então existem basicamente a população, uma população finita e populações aí infinitas. Exemplo clássico de uma população aí finita. Pensamos no número de mulheres de 30 anos, por exemplo, numa cidade específica, onde ela tem aí nessa cidade 1.800 habitantes. Então aí temos uma população basicamente finita. Porém, para obter realmente a amostra de mulheres, isso acaba sendo um pouco infinito, obter o dado somente das mulheres. Então com isso o pesquisador deve fazer, nesse caso, quando ele tem uma população grande, ele deve fazer exatamente a amostragem, fazer a amostragem dessa pesquisa. O que é isso, professor? É a parte menor da população. Então, eu tenho uma grande população, vou pegar uma amostra dessa população e vou estudá-la em si. E uma atenção especial a isso. Todos os elementos da população devem ser igualmente abordados, ou seja, usar a mesma metodologia com todos os elementos dessa amostra, para que ela tenha uma maior homogeneidade nesta população, nessa amostra em si. Então, por que não estudar toda a população? Seria uma pergunta também clássica que vocês fariam nesse momento. Por que não deve estudar toda a população? Por que deve pegar apenas a amostra? Só que se deve usar mesmo uma amostra, nesse caso, somente em alguns casos, por exemplo, a amostra ela pode fornecer mesmo resultados mais vigorosos, resultados mais conscientes. Um estudo grande ele pode muitas vezes facilitar os erros. Então, pegar uma população maior, isso pode incidir também em muitos erros.
O que é muito mais interessante, né, em muitos casos amostrais, é realmente tirar uma amostra e estudar realmente cada variável desta amostra. Então, um exemplo clássico que pode ser usado em um estudo grande para facilitar realmente, para evitar esses erros em grandes populações, é o efeito, por exemplo, quando eu quero um dentista, ele quer verificar, né, o efeito do flúor na prevenção da cárie. Então, o melhor, né, é pegar mesmo uma pequena amostra, né, onde ele vai ter maior sucesso, onde ele quer verificar realmente, esse dentista quer verificar realmente a prevenção do flúor em uma amostra específica da população, seja essa população os seus próprios pacientes em si. Bem interferindo isso, muitas vezes, né, na própria metodologia, que é comum em várias áreas de estudo, né, o que basta realmente é selecionar realmente uma boa amostra, para realmente eu ter maior fidedignidade nesse estudo que eu estou aplicando. Uma curiosidade interessante, senhores. Em casos de populações hipotéticas, por exemplo, né, é necessário o uso de amostras específicas. Por exemplo, um médico, quando ele verifica testar um tratamento, por exemplo, com 20 pacientes dessa amostra, né? Ele tem uma população real, né, que é o resultado do medicamento que ele vai extrapolar para qualquer população. Então esse é um exemplo que podemos dar, né, que isso é uma situação situação hipotética, uma situação imaginária, onde tal tratamento ele pode ficar limitado simplesmente a esses 20 pacientes, não podendo ser extrapolado para a maioria da população. Apenas esses 20 pacientes, né, pode estar extrapolado nesse sentido. O que não é o desejo do pesquisador, né, limitar o grau de amostragem, limitar a sua amostra a apenas aqueles 20 pacientes, mas que ele possa aí, realmente vir extrapolar para mais pessoas que possam ter o mesmo nível de resultado daquela pesquisa em si. Então o teste ele busca resgatar também, né, vocês podem verificar isso, tentar resgatar isso na mídia, né, como é feito esses tipos de pesquisa. E pensando em pesquisa e amostragem, né, temos alguns tipos de amostragem. Primeiramente, é a amostra, né, que pensamos que ela auxilia na relação e incide o menor erro, né, gerando com isso o maior rigor científico e também estatístico. Então, selecionar uma boa amostra e também a técnica exata que eu vou utilizar para aquela amostra em si. O primeiro tipo, né, de técnica de amostragem é a técnica conhecida como amostra aleatória simples. Bem, como acontece, né, essa amostra aleatória simples? Bem, um ou mais elementos da população, né, uma população finita, uma população limitada, com um tamanho conhecido, primeiramente. Então, cada elemento, né, ela tem a mesma chance de ser escolhido. Cada elemento dessa amostra, ela tem também chance igual de ser escolhida. Um exemplo clássico, um sorteio, né, uma sala de aula, um professor que esteja ministrando uma aula, ele sorteia na sala de aula, com uma limitação da população, né, grande, e usa assim, uma tabela de números aleatórios. Então, essa tabela que posteriormente vou colocar aqui embaixo, né, na descrição do canal, né, essa tabela da amostra aleatória simples, ela pode ser usada, ou também muitas vezes usar alguns softwares que podem fazer isso, esse processo de equivalência, de repetir um número aleatório em um cesto de números, por exemplo. Essa é a ideia de uma tabela aleatória simples. Eu retirar de um cesto de números um número sorteado e a partir disso, né, selecionar essa amostra num caso de uma sala de aula. Uma curiosidade interessante, que podemos pensar nisso, né, onde temos números escritos por pessoas que não podem ser consideradas, né, aleatórias. Ou seja, quando os números são escritos por pessoas, né, de forma distintas, isso não pode ser considerado uma situação aleatória, porque isso incide em maior grau de subjetividade, não gera rigor específico. Então eu devo obrigatoriamente usar uma tabela
para números aleatórios, uma tabela dessa técnica, né, da aleatória simples, uma tabela específica. Exemplo clássico também para números aleatórios, quando tem uma amostra, por exemplo, de 120 indivíduos, uma população onde um para cada, né, necessita-se de 6 medidas. Por exemplo, preciso de 6 medidas, né, dessa população de 120 indivíduos. Dos 120, 6 números de cada organismo eu vou utilizar nesta tabela, né? Podendo ser sorteados números aleatórios na tabela. Então vou usar um sorteio para, né, buscar os números aleatórios nessa tabela. Um exemplo clássico, o número 9. Né? Por exemplo, quando são 3 números, por exemplo, 9, 3, 6. Então eu uso um conjunto de 3 números, né, com um conjunto de números consecutivos. Então eu pego lá um número e a partir disso sorteio o número que corresponde na sala de aula, quando eu tenho, por exemplo, um número de chamada, e a partir disso eu sorteio o número para fazer essa amostra. E eu vou descartar números acima de 120. Né? Então números acima de 120 eu vou estar descartando nesta tabela. Então, exemplo, eu pego nessa tabela lá, número 049, 040, 036, 103, 076, e números aleatórios nessa tabela, onde eu vou ter outros números reais dados na tabela em si. Então, sendo selecionados sem nenhuma tendenciosidade. Quando eu uso esta tabela, eu evito realmente que exista qualquer tipo de tendenciosidade que possa incidir realmente nessa coleta desta amostra. Então, esta foi um tipo de técnica amostral, né, que é chamada de técnica aleatória simples. Bem, uma segunda técnica, né, de amostragem é a amostra sistemática, onde é um pouco mais aperfeiçoada do que a aleatória simples, né, porque a amostra ela seleciona por algum critério pré-estabelecido. Então, determina alguns critérios para selecionar a amostra. Exemplo clássico, imaginamos um apartamento, selecionamos um a cada 2 apartamentos. Vou a um prédio, né, e seleciono um a cada 2 apartamentos. Então, eu somente retornarei se não houver ninguém no apartamento. De tal maneira que eu vou no prédio, né, selecionar aquelas amostras, sistemática. Então, um a cada 2 eu vou buscar fazer as coletas, as entrevistas em si. Então, se eu chegar na porta do apartamento e não houver ninguém, eu retorno um e aplico novamente a técnica da sistemática. E com isso nós temos inúmeros exemplos, né? Citamos aí mais alguns, por exemplo, um médico que busca acompanhar 30% de seus pacientes. Ele no sorteio, né, um a cada 3 pacientes, a cada 3 pacientes, de 10 que podem ser o último, aí focando no total de pacientes. Então, um a cada 3 pacientes que vão entrar no seu consultório, ele vai selecionar para a sua amostra. Né? E aí temos muitos exemplos como por exemplo, um professor que precisa fazer a amostra de 100 alunos, onde ele seleciona inúmeros números de alunos diário de classe, um diário de chamada, por exemplo, introduzindo a ordem nesse diário. Então ele vai introduzir a ordem nesse diário, tenho lá 30 alunos nesse diário, eu seleciono a ordem nesse diário e também vou colocar também um a cada 3 alunos ou um a cada 5 alunos, vou usando uma técnica mais sistemática para extrair a amostra desta pesquisa. Então o terceiro forma de exemplo dessa amostra sistemática, nós temos um sorteio, por exemplo, com um número qualquer para o início, né, para evitar também que incida em tendenciosidade. Então, de todos os pacientes, um sim, um não. Um sim, um não. Todos os pacientes que entram nessa clínica, né, eu vou selecionar um sim ou não para poder realmente ter realmente uma coleta dessa amostra. O que naturalmente temos uma amostra sistemática, uma amostra mais sistematizada e uma amostra muito mais organizada e mais fácil coleta do que a aleatória simples. Né? Eu não uso tabela nesse caso. Então essa é uma técnica amostral com maior facilidade para a coleta dos meus dados. Né?
Um outro exemplo é uma empresa que precisa de 15 mil funcionários, que necessita 500 funcionários, né, a serem selecionados. Então ela seleciona o 30º funcionário, a cada 30 funcionários, para buscar uma amostra de 500 funcionários desses 15 mil funcionários que eu tenho nesta empresa. Bem, então essa foi um segundo tipo de amostra, que é a amostra sistemática, dessa técnica amostral. Uma terceira forma de amostra é a amostra estratificada. Bem, primeiramente nessa amostra estratificada, o primeiro passo a ser decisivo, né, é identificar a existência do stratus. O que é isso? Ou seja, o sexo, o estágio de desenvolvimento, por exemplo, de crustáceo, né, quando eu vou avaliar crustáceos. Então, vou verificar o nível de desenvolvimento desse crustáceo. Então, primeiramente, eu vou verificar isso com uma amostra estratificada. O nível de escolaridade também é um tipo de stratos a ser verificados. Então, algo que é muito importante. O extrato ele tem que ser caracterizado próprio, características próprias, por exemplo. Então, tem uma característica própria, como identificamos, citamos, né, o sexo, a escolaridade, o nível de desenvolvimento dos crustáceos, como falamos anteriormente. Então, exemplo, bairros, né, pode ser isso um status, a classe social, classe média, classe baixa, classe alta. Então, isso pode ser um tipo de status que pode ser obtida previamente, até para verificar a diferença dos estratos. Então, previamente à amostra, eu identifico o nível de status para poder realmente identificar esse tipo de técnica, né, amostra estratificada. Um outro exemplo, né, são um dentista, por exemplo, quando ele vai verificar o nível de escovação dental e o nível de escolaridade. Então, ele quer verificar realmente se há uma incidência no nível de escolaridade do sujeito com a escovação dos dentes. Então, antes de verificar a escovação dos dentes, ele vai verificar o nível de escolaridade desses sujeitos para caracterizar realmente esse tipo de coleta de amostra, né? Então, levando em conta a quantidade de elementos de cada amostra. Então, evitando com isso, né, todos esses processos, o erro amostral, que vamos falar um pouco mais à frente sobre essa outra variável da bioestatística, que é o erro amostral. Então, e garantindo aí, claro, a representabilidade, né, de cada stratus, onde cada strato vai ter um nível específico de representação, embasada, claro, na própria literatura. Então, quando eu determinar realmente o meu nível de stratus, eu devo realmente colocar realmente a minha base literária, minha base em literatura, para poder realmente conseguir realmente justificar isso perante uma banca, perante uma apresentação e justificar aí os meus materiais e métodos estatísticos. Bem, então isso, claro, embasado na literatura, como citamos. Então essa foi a amostra estratificada. Um outro tipo de técnica, quarta tipo de técnica, é a amostra por conglomerados. O que é essa amostra por conglomerados? Exemplo clássico, selecionamos por certas áreas da população, né? E mesmo podendo ser dividida em partes, né, com poucos elementos. Então eu divido em partes essa amostra por conglomerado, porém essas amostras devem ter poucos elementos, sendo analisados todos os elementos desse conglomerado, né, que é diferente da amostra estratificada, que é somente uma subamostra. Né? Um exemplo dessa amostra por conglomerado são cidades e seus bairros. Né? São testes, muitas vezes, esses testes, esse tipo de amostragem por conglomerado, são feitos pelo governo, né? São testes feitos pelo governo para verificar grandes pesquisas. Então essa foi um tipo de amostragem, né? Um quarto tipo de amostragem, amostra por conglomerado. Um outro tipo, que vamos citar, é a amostra por conveniência, né? Que é, infelizmente, a que eu menos devo ter realmente foco, né? Onde a seleção é feita pela facilidade da obtenção dos dados. Um exemplo típico é biológico, né? Um exemplo, um biólogo
ele verifica 30 exemplares de estrelas do mar que busca no costão rochoso mais adequado. Então ele acha o costão rochoso, esse biólogo, né, mais adequado para ele e busca a partir disso tirar realmente a amostra nesse costão rochoso de estrelas do mar, né, busca realmente estrelas do mar nesse costão rochoso mais adequado para ele. Então, um exemplo, ele pode não salientar realmente toda a população nesse caso. Ele não pode não salientar, por exemplo, população que podem estar em rochas mais profundas. Então, rochas mais profundas, ele pode estar não buscando, pode ter outro tipo de variável, outro tipo de característica, incidindo um grande erro por questões do tipo de técnica amostral que ele verificou, que no caso, a amostra por conveniência. E isso gera, nesse tipo de técnica amostral, uma alta tendenciosidade. Apenas buscar essa coleta porque fica mais fácil para mim, porque fica mais acessível, mais prático. Eu utilizo apenas elementos que estão mais próximos e a partir disso incido em maior facilidade para a coleta dos meus dados. Então usar realmente isso quando não houver outra possibilidade. Quando normalmente não há outra possibilidade de escolher outro tipo de técnica, eu utilizo esta amostra por conveniência, que é muito usado também na área da saúde. A área da saúde utiliza bastante esse tipo de amostragem por conveniência. Bem, senhores, uma breve reflexão então se pensarmos nessa questão das conveniências, quando tenho, por exemplo, crianças de um bairro, por exemplo, crianças, pensamos aí de 8 a 10 anos. Que verificam então a importância dessas crianças escovar os dentes. Um dentista então elabora um questionário, e entre os parentes mais próximos, onde por conveniência eu uso os meus amigos, os parentes mais próximos, eu utilizo esse tipo de amostragem. Então a amostra aí ela não pode ser extrapolada para outras populações, para outras amostras. Eu apenas extrapolo para aquele nicho específico, para aquela amostra específica. E por exemplo, essa amostra, por questão de classe social e bairros, uma questão de tendência, muitas vezes as crianças próximas aos dentistas, elas possuem muitas vezes mais informação. O que acontece muitas vezes, o dentista ele frequenta o seu círculo por questões de classe social, então as crianças que convivem naquele ambiente acabam tendo muito mais informação sobre como escovar os dentes. E isso incide também em maior erro da amostra. Então os resultados eles só serão entendidos para aquela amostra específica, não poderão ser extrapolados. Então tente fazer você mesmo aí que está ouvindo esses materiais, tente extrapolar isso, verificar na universidade onde você estuda, onde você trabalha, os hábitos de tabaco e álcool da universidade. E tente verificar as pessoas que estão mais próximas a você, realmente, e verificar o nível de conveniência que isso possa ter realmente nesse tipo de técnica amostral, certo? Então, um outro item que deve ser levado em conta, agora saindo um pouco das amostras, tipo de amostra que falamos por conveniência, falamos de amostras por conglomerados, amostra estratificada, falamos aí então amostra aleatória simples. Então falamos um pouco agora sobre o erro amostral. O que é esse tal de erro amostral? O que incide isso? Bem, o erro amostral nada mais é do que o resultado da amostra que não representa o verdadeiro resultado. Então, ele não representa o verdadeiro resultado, por isso incide o erro amostral, que é a falta de cuidado na hora da pesquisa. A amostra pequena demais, quando eu pego uma população de 10 pessoas, de 15 pessoas, onde tem alguns critérios, acima de 20 pessoas, acima de 30 pessoas, para ter maior fidedignidade dessa amostra. Então, uma amostra muito pequena, ela incide grande tendenciosidade. Isso caracteriza como um grande erro amostral, que é a variabilidade excessiva, muitas variáveis que eu não consigo controlar realmente o nível dessas variáveis. O exemplo disso, uma escola
da população que pela lista telefônica, onde eu busco realmente uma escola específica, onde nessa escola eu busco selecionar as pessoas pela lista telefônica, ou pelo WhatsApp, ou por mídias, ou isso incide em grande padrão de comportamentos, porque eu poderia pensar realmente em quem não tem linha telefônica, ou quem não usa mídias sociais, quem não usa a internet. Então isso incide também em grande tendenciosidade. Tá, professor, qual é a solução então para isso? Bem, a solução é somente algumas escolas, ou algumas pessoas específicas para verificar realmente que há uma certa homogeneidade para que todas as pessoas tenham linha telefônica, acesso à internet, acesso a essas mídias, para que realmente não ocorra nenhum tipo de erro nessa amostra. O que mesmo assim, às vezes, não representa toda a população. Eu não posso muitas vezes extrapolar isso para toda a população. Isso também incide em grande erro amostral. Então, um outro exemplo é um nutricionista que verifica pessoas em um supermercado. Então, verifica o nível de consumo de alimentos light e diet e faz algumas perguntas. Então, o erro está em pessoas que passam por este corredor, já que conhecem um produto. Então, apenas eu verificar pessoas que passam pelo corredor e verificam o tipo de produtos, light e diet, isso pode incidir um grande erro amostral, porque eu apenas vou verificar pessoas que, teoricamente, por passarem naquele corredor do supermercado, já conhecem um produto, e daí não haveria uma grande ruído, um grande erro amostral mesmo nesse processo, porque as pessoas, teoricamente, já conhecem produtos para elas estarem buscando. Então, isso incide aí em grande erro amostral. Então, pois se entender a amostra específica e não população em geral, como frequentadores de supermercado. Eu não poderia extrapolar isso para outras pessoas também que frequentam aí esse supermercado. Então, isso foi a questão do erro amostral. Uma outra questão, aí entrando em outro tópico, é quando falamos dos tipos de variáveis. Então, os tipos de variáveis são características, quando observadas em situações aí experimentais, elas podem variar entre os indivíduos. Isso são os tipos de variáveis. São características que, quando observadas em situações de experimento mesmo, de manuseio, de ida a campo, elas podem variar entre os indivíduos, entre pessoa para pessoa, entre mim, entre você que está assistindo. Exemplo clássico: peso, eu tenho um peso específico, uma altura específica, colesterol, nível de colesterol em miligramas por decilitro, cor da pele, escolaridade, nível de escolaridade. E nessa questão de variáveis, nós pensamos que existem alguns tipos de variáveis. Basicamente, dois tipos de variáveis. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Bem, primeiramente falamos um pouco sobre as variáveis quantitativas e as suas subdivisões. Bem, as variáveis quantitativas, então, elas expressam a quantidade de valores numéricos. Exemplo clássico: o número de porcentagem, onde tais variáveis elas podem ser também classificadas, as variáveis quantitativas, em variáveis quantitativas discretas, ou seja, os valores eles são apresentados inteiros, certo? Variáveis apresentadas de forma inteira, é aquele valor, sem dados fracionários, sem vírgula, expressas por números d. Então essas são variáveis discretas, na linha das variáveis quantitativas discretas. Um segundo tipo de variável quantitativa é uma variável quantitativa contínua, onde, ao contrário da discreta, ela verifica qualquer valor com intervalos possível de números fracionários. Agora, na contínua, ela tem números fracionários, e não, claro, obrigatórios. Exemplo: peso, altura, posso colocar como números fracionários, a porcentagem de células em momentos específicos.
Então essas são variáveis, certo? Quantitativas. As contínuas. Então lembrando que variáveis quantitativas podemos dividir em dois subitens. Tanto variáveis quantitativas discretas, que não verificam números fracionários, e variáveis quantitativas contínuas, que sim verificam dados fracionários, como peso, altura, porcentagem de células, enfim. Tá? Então, temos um outro tipo de variável, agora a variável qualitativa. Bem, as variáveis qualitativas, elas verificam a qualidade e atributos de alguns dados, e nunca numéricos. Então, uma variável qualitativa nunca será numérico. É uma verifica apenas os atributos dos dados coletados. Exemplo clássico, escolaridade. Eu não posso verificar o atributo quantitativo da escolaridade do sujeito, nem hábitos. Eu não posso determinar hábitos em uma pesquisa como dados quantitativos, mas sim como dados qualitativos. Então isso é uma variável qualitativa. E nestas variáveis qualitativas também eu posso subdividir em algumas classificações, como nominais, por exemplo. As nominais, elas podem ser divididas também, tanto nominais quanto ordinais, que vamos falar um pouco mais à frente. Então, variáveis qualitativas nominais são as categorias que poderiam ser aí diferenciadas. A diferenciação ocorre pelo fato de alguém possuir uma característica. Então, alguém possuir uma característica é uma variável nominal. Por exemplo, olhos verdes ou castanhos. E essas variáveis nominais, elas podem ainda ser subdivididas em binominais, com dois tipos de categorias. Exemplo dessas variáveis binominais é o sexo, podendo ser ou masculino ou feminino. Um outro tipo de variável qualitativa binominal é o RH, podendo ser RH positivo ou RH negativo. Ou perguntas com sim ou não também pode ser uma variável qualitativa binominal. E também pode ser dividida em polinominais, com mais de duas categorias. E o exemplo clássico, como cor dos olhos, hábito, sangue. E então essas são as categorias qualitativas polinominais, com mais de duas categorias. Cor dos olhos, que existem vários tipos de características de olhos, hábitos, vários hábitos que as pessoas têm diversos, sangue, um sujeito tem O positivo, outro tem O negativo, e assim vários tipos de sangues. Então essas são características qualitativas polinominais. Bem, um outro tipo de característica qualitativa são as características qualitativas ordinais, ou seja, é a diferença na denominação de ordem, ordenando com um nível de intensidade. Ou seja, quando eu verifico uma amostra qualitativa com um nível de intensidade, por exemplo, do pior para o melhor, com um grau de escolaridade, um sujeito tem um ensino médio, outro tem uma graduação, outro tem uma pós-graduação, outro tem um doutorado, mestrado, enfim, os níveis de graduação, e isso determinam realmente uma variável qualitativa ordinal, que determina uma ordem com um grau de intensidade. Uma sensação de dor, uma sensação de dor progressiva, e muitos exemplos disso na área biológica. Exemplo clássico é uma fruta, um crustáceo, a cor de uma flor, que são variáveis do pior para o melhor, do menos intenso para o mais intenso. Ou seja, ela é inerente e ele é obrigatória. Ela é inerente e obrigatória no seu grau de intensidade. Uma observação importante, em uma pesquisa, existem inúmeros tipos de variáveis. Exemplo, um peixe ele pode ser classificado, um peixe só, quando eu pego uma amostra, ela pode ser classificado dessas inúmeras formas, como por exemplo, quando verificamos uma variável nominal, quando eu falo do sexo. Quando eu verifico uma variável discreta, eu
falo o número de ovos desse mesmo peixe. Quando eu falo uma variável contínua, eu verifico, né, os centímetros, né, e os centímetros desse peixe é uma variável contínua. E ordinal, né, quando eu verifico a maturação, né, o grau de intensidade dessa maturação, como verificamos até então. Certo, senhores? Novamente, muito obrigado pela audiência de todos vocês, certo? E bem-vindos a essa mais uma lista de vídeos que iniciamos hoje, né, com essa videoaula número 76, certo? Onde iremos ter aí 6 vídeos, basicamente, onde falamos hoje sobre população, amostra e variáveis, né, os tipos de variáveis que nós temos aí na bioestatística. Muito obrigado, então, e até um próximo momento. Valeu!